trazer uma reflexão da comunidade nisso aqui? Pode, ué. Isso vai te prejudicar quanto à tua fé? Isso vai te prejudicar? Hein? Vai prejudicar? É possível ter um diálogo. É um diálogo. Eu não estou dizendo que ele está certo, a minha fé está certa, a dele. Eu posso dialogar. Por quê? Porque a gente tem que entender, isso aqui é chamado de teologia pública. E eu tenho que entender que eu sou parte da minha comunidade. Isso se chama cidadania. Coisa que a gente deveria saber. Um exemplo clássico desse diálogo. Eu não estou entrando em teologia nem em confessionalidade. Eu não estou falando de confissão de fé. Eu estou falando de praxis, eu estou falando de vida em comum, cidadania. A religião, ela pode ajudar nisso. Ela pode. Eu posso, junto com o padre, se ele quiser o diálogo. Tudo bem, se não quiser, eu posso, juntamente com mais alguém. Eu me lembro que lá na igreja, na congregação que eu estava dirigindo, que aconteceu um caso de um cara alcoolizado, entrou na curva em alta velocidade e entrou no muro da casa em frente à igreja. Ele subiu na calçada, perdeu o controle e entrou no muro, derrubou o muro e tinha uma criança brincando. Então quase que pegava a criança. E aí nós já vimos pedindo à administração há tempos para pôr essas lombadas, quebra-molas. Né? E aí, quando ocorreu isso, juntou a sociedade toda, juntou a turma toda. Eu falei, o padre falou, o pai de santo falou, para pedir um quebra-mola. Nós dialogamos num ponto em comum. Fora da teologia, fora da confessionalidade, mas dentro da cidadania, dentro do que é público. Então, nesse sentido, existe eu posso chamar isso de ecumenismo? Nem sei se eu posso chamar isso de ecumenismo. Mas existe um diálogo. Cidadão, público. Mas aí que está a teologia, no mundo da confessionalidade teológica, a gente não consegue nem isso. Não, ele é macumbeiro. Isso. Exato. Então, nesse sentido, realmente eu acho que é possível um diálogo. Agora, se a gente pensar na questão do diálogo público, um diálogo público. Agora vamos para o lado confessional. Então, pegando sua ponte aí, é possível haver um ecumenismo cristão? Cristão. Aí, o que é o ecumenismo cristão? Evangélico, reformados, testemunhos, todos que estão dentro da linha cristã. É possível ter um diálogo entre esse povo? Já existe, né? Existe. Existe. Conselho Mundial de Igrejas é exatamente um ecumenismo cristão, de igrejas cristãs que se unem para dialogar, um diálogo que mantém os pontos em comum da fé cristã em todas as linhas, que é a Trindade, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia como regra de fé, que mais? Esses pontos. A aliança evangélica é uma aliança de ecumênica cristã. Os nossos COPEVs são uma espécie de ecumenismo evangélico cristão. Ele não vai agregar o católico, mas ele vai agregar todas as igrejas cristãs evangélicas. Diga, Tiago. Eu acho que pode chegar a ser comunismo, porque em 2009, 2010, quando o Bento XVI era Papa, ele, pela linha teológica que ele seguia dentro da Igreja Católica, ele era totalmente contra os santos.
Tanto que parte da Europa, o Bento XVI conseguiu tirar de dentro da Igreja Católica todos os santos. E um pouco tempo atrás agora, nós vimos aqui o padre Fábio de Mello, ele dizer que ele sim acredita na Maria, só que Maria como instrumento de Deus, mas não como uma santa. E eu acredito, no meu ponto de vista, se Bento XVI ele não tivesse renunciado ao papado, poderia chegar num tempo... Particularmente não sei dessa informação, não posso nem comentar. Se ele tivesse continuado o papado, eu acredito sim, pastor, que chegaria um tempo que a Igreja Católica, ela poderia sim se igualar. É difícil para eles, viu? Difícil para a Igreja Católica. Por isso que ele foi tirado. Ó, calma. Ainda tem pão de queijo ali, eu acho. Calma. Então, nós temos o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas consegue fazer esse diálogo. Não é todas que participam, né? A Igreja Metodista participa, igrejas batistas, algumas participam. Já foi convidada em algumas igrejas pentecostais, algumas vão, outras não. A Igreja Católica vai apenas como visitante, ela não participa, ela vai como visitante, né? Depois vocês busquem ler mais a respeito disso, Conselho Mundial de Igrejas, né? Então assim, eu levantei esse alvoroço aqui para a gente refletir sobre diálogo religioso, diálogo interreligioso. Quando entramos na confessionalidade é mais difícil. O diálogo precisa. Pensando numa teologia pública, é necessário, inclusive. Ainda mais em tempos democráticos, aliás, que precisam ser democráticos, onde as instituições precisam democráticas, nós não podemos pensar que temos que ter um presidente evangélico para resolver o problema. A questão não é essa. A questão não é ter um santo de Deus lá no Congresso para resolver o nosso problema. Não é isso, não. Nós precisamos ter consciência cidadã. Cidadania. E a gente consegue dialogar com esse, né? Sem se matar. Né? Sim, é possível, sim. Uhum. Dentro de casa. O ecumenismo tomou, a palavra ecumênico, ela tomou um risco tão terrível que hoje, se alguém é acusado de ecumênico, é tipo assim, ele é um herege, merece ficar fogueira. Pejorativo, né? Comunismo. Mas isso se deve ao tipo de interpretação escatológica que a gente ouviu muito de pregadores que muito disseram que nos últimos dias haverá muito relacionamento de ecumenismo, essa coisa toda, que vai chegar um momento que nós vamos perder a fé em tudo e vamos voltar para Babilônia. Para Babilônia. Então, isso aí é má interpretação mesmo. Eu faço parte do curso comunitário no meu bairro, e sempre tem esse comunismo, né? Então, reúne lá no meio do parque, sempre o padre vai pregar. Certo? E quando ele chega, ele dá um banho nos pastores na pregação. E quando o pastor chega, já não fica precisando falar mais nada. E o povo evangélico não participa, não adianta sair procurando o povo, participar dos movimentos, correr atrás do vidro para a cidade, que o povo evangélico não faz, ele só faz orar. Vão falar o quê? O que é que eles vão falar? Vamos lá. Privatização, outro ponto desse mundo pós-moderno. Vem da ideia do privativo, particular e o exclusivo. Seria a mentalidade de fazer o que eu quero e o que eu posso. Então nós temos uma cultura extremamente individualista, uma conduta egocêntrica, hedonista, tendência a considerar que o prazer individual e imediato é a finalidade da vida. Então por quê? Por que dentro do seu evangélico isso é tão comum? Engraçado, né? Porque nós adequamos a cultura secularizada dentro das nossas igrejas. Extremamente individualista. Quando é para dizer, ora por mim, 6 horas por mim, todo mundo quer. Mas quando diz, vamos orar pelo irmão, a gente não tem o mesmo sentimento. O sentimento por mim é uma coisa, o sentimento pelo outro é outra.
Né? Então, somos sim individualistas, vivemos uma sociedade individualista, essas coisas estão crescendo e ganhando mais expressão dentro da igreja. Quanto mais individualistas, melhor. Se alguém passa por problema, tô nem aí. Né? Então, e uma coisa interessante, que isso, mais uma vez, não é só um problema nosso. Isso é um problema em todas as religiões. Porque é a cultura, é a situação cultural. Sim, individualismo. Privatização, então, além dela, aqui a materialização. Seria a vida voltada unicamente para os gozos e bens materiais. Usa-se as pessoas, ama-se as coisas. Coisa, né? As pessoas. As pessoas são valorizadas pelo que tem, não pelo que é. Ter e ser não é a mesma coisa, tá? E hoje é assim também. A religião trata dessa forma. Ser valorizado pelo que você é, pelo que você veste. E aí por que o diálogo religião, fenômeno, Bíblia, o lugar da Bíblia nesse fenômeno religioso? É porque eu não encontro Bíblia em nada disso aqui. A Bíblia realmente se perdeu no fenômeno religioso. Você tem muito de religião e pouco de Bíblia. Trazendo para o cristianismo, cada dia mais dogmas, doutrinas ganham expressão. Os papas da fé, cada dia os loucos, vaidosos, estão cada dia crescendo mais, tendo suas ideias mirabolantes, donos de Paulo, né? Adoram o seu próprio ventre, né? Seguem o seu próprio ventre, amantes de si mesmo. E aí, a cada dia a gente vê o incentivo disso. Quanto mais você tem, mais você é. E não é o fato de você ser alguma coisa que vai significar, né? Então, Zygmunt Bauman, que é um filósofo, ele, no seu livro A Modernidade Líquida, ele faz uma reflexão da modernidade e da pós-modernidade, que ele chama de modernidade líquida. A modernidade sólida é aquela que tem os parâmetros muito bem definidos, a sociedade bem definida, família, construção de família, parâmetros hermenêuticos de fé, de compreensão da vida, ideal, certo, modernidade sólida. Modernidade hoje. Ela não tem mais padrão para nada e ela está construindo um próximo padrão deformado lá na frente. Ela não tem padrão, mas ela está construindo alguma coisa. Que é o que aí ele diz que usar o termo pós-modernidade hoje é complicado, porque não se definiu nada. Eu me lembro que na época de seminário se falava muito dessa questão da pós-modernidade. Já se falava isso, já tinha uns 20 anos para trás. E nós não podíamos falar muito, nem definir o que era a pós-modernidade direito. Zygmunt Bauman já faz essa reflexão. É mais fácil nós admitirmos que ainda estamos na modernidade, mas uma modernidade fluida. Nós não conseguimos fechar nada, né? Estamos vivendo essa liquidez da modernidade. Tem esse livro, Modernidade Líquida, tem um outro também, Qual? Amor Líquido, exatamente. Dele também, muito bom, vale a pena, viu, a leitura, a reflexão dele. Conclusões. Hoje vivemos sob o impacto da desconstrução, típico da pós-modernidade. Na prática existe minha verdade, tua verdade. É assim que nós vivemos hoje na religião. O oposto da verdade não é a mentira, mas outra verdade. Então não existe mentiras hoje em dia. Não existe. Então é comum hoje nós temos posturas e serem aceitas como normal. Não, é você, por exemplo, o filho chegar para o pai e dizer: pai, eu sou homossexual, e você tem que aceitar. Você só tem que aceitar. Você não pode questionar. Você não pode dizer não. Não, você tem que aceitar. Tá entendendo? É isso. Porque não existe o não. Existe sempre um sim para o diverso.
pro plural. Entendeu? Então, é isso. Onde é que está a Bíblia? Não existe Bíblia aqui. Não tem Bíblia. Aí você pergunta, qual é a situação da religião hoje, do cristianismo hoje? Olhando dentro do mundo igrejeiro, cadê a Bíblia também? Falta Bíblia, falta pregação da Bíblia, falta vivência da Bíblia. Né? Então, nesse contexto, existe espaço para todos os enfoques, até mesmo a exegese teológica ou confessional. Isso também tem o seu espaço. O que, com certeza, é um progresso em relação ao que se dizia em épocas passadas. Porque nós, anteriormente também, nós vivíamos muito disso também, vivendo a vida evangélica só de dogmas e doutrinas criadas também. Hoje já se tem um enfoque para a busca da exegese das Escrituras. Isso é importante. O que não se pode fazer, segundo o espírito da pós-modernidade, é insistir num só ponto de vista ou querer impor esse ponto de vista aos outros. Só o tempo dirá qual vai ser a próxima ênfase em círculos acadêmicos. O que eu entendo com tudo isso aqui é que hoje em dia nós temos dentro do mundo evangélico, nós temos extremistas. Hoje nós temos os neomedievais, que são essa cultura das campanhas, a cultura das indulgências gospel. Né? Isso aí está aí. É um extremo. Qual é o outro extremo? Os neopuritanismo, os reformados, que parece que nunca tinham lido um livro de Lutero na vida. Parece que Lutero não existia na história. Aí eles encontraram o livro de Lutero, encontraram Calvino. Oh! E ele se defende e se segura nisso com tudo. Aí ficam os extremos. Você nunca tem um equilíbrio em nada. Aí nós ficamos hoje dentro do mundo evangélico. A briga hoje, antigamente, era ser renovado, falar em línguas. E não falar. Hoje a briga é essa. Ser neopentecostal, que é liberal, e ser reformado, que é o que está com a verdade. Só que eu te faço refletir. Às vezes quem está lá dentro, ele só está fazendo cópia. Ele não tem a oportunidade de refletir. E tem gente que está ali porque está decepcionado com o outro lado e está ali porque encontra ali mais solidez. Mas também vai encontrar ali muita gente que infla o seu ego. Porque o que tem de pastor reformado também se expondo na mídia como qualquer outro pastor neopentecostal tá igual, cara. O cara faz um culto à sua imagem toda hora. Ué, e aí? Caiu na vaidade. Caiu na mesma coisa. Então, vamos ser inteligentes. Para refletir, tá aí surgindo esses caras, tal, fulano de tal. É bênção, é. É bênção. Tá fazendo a gente pensar, arejar a cabeça. Porque até então a gente só lia e pensava essas coisinhas que tinha por aí. Mas tem que pensar também que, no outro lado, o povo, ele sofre e está errando por falta de conhecimento mesmo. Nosso papel é esse, é avisar, fazer refletir de uma forma mais consciente as Escrituras, voltar novamente o valor, o papel das Escrituras para a nossa atualidade, contextualizando, mas não vamos cair no mesmo erro que eles estão cometendo. É o diálogo de enfrentamento. Enfrentamento. Dialogando. No final. Mas nós vivemos... Mas é isso. Hoje, onde é que está a Bíblia em tudo isso? Mais uma vez, nós estamos fazendo uma discussão se utiliza a Bíblia, né? Mas nós não levamos em consideração também a questão do fenômeno religioso dentro das nossas igrejas. E o fenômeno religioso dentro das nossas igrejas? As pessoas que estão dentro das nossas igrejas, elas têm esse tipo de formação. Nós temos que levar em consideração isso. Temos que respeitar isso. Não respeitar no sentido de aceitação, mas no sentido de que isso é um lugar onde nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que lidar com pessoas que, por mais que ouçam o evangelho, você ensinando o evangelho, a pessoa vai chegar assim, pastor, eu estou aqui com a foto aqui do meu filho. Ora por ele. Aí você vai sentar ela, pegar uma senhora de 67 anos, como eu tive lá na igreja, e dizer, você não precisa de foto. Você não precisa disso.
Eu não vou fazer com uma senhora analfabeta de 67 anos que tem um filho que é drogado e se droga todo dia e rouba as coisas dentro de casa fazer isso, porque o meu rigor acadêmico teológico reformado tem que ser ensinado para ela. Ela não vai entender, gente. Não vai. E a gente quer enfiar isso de goela abaixo. Eu acho que não é o caminho. O caminho é esse aqui mesmo. Nós temos que levar em consideração, insistir. Eu acho que o que a gente aprende com a pós-modernidade, o que eu posso dizer é isso, é não insistir num só ponto de vista, é querer impor esse ponto de vista aos outros. Isso é um erro. Não estou falando que você está relativizando. Não, eu estou ponderando, discernindo a coisa, que a Bíblia até nos recomenda. Discernir. Eu pego uma pessoa que vem a vida toda católica, a pessoa que era benzedeira, que era o caso dessa senhora. Gente, esses traços, ela não vai perder. Com 67 anos de idade, ela vai perder? Não vai. Mas a gente quer impor a nossa cultura acadêmica. Não é assim, não. Não é assim. Então, isso é o bom senso, é ponderar, discernir. Não é ser maleável, não é ser relativo, não é isso, não. A gente tem que ter sensibilidade. Uma coisa é você pegar, e eu creio que a maioria de vocês aqui são, de comunidades de pessoas simples. A maioria aqui das igrejas, eu sei porque eu conheço alguém aqui, a maioria de vocês são de comunidade de pessoas de classe média a pessoas pobres. Chega para essas pessoas e desconstrói tudo, dizendo, tá aqui a confissão de fé de fulano de tal. Vara, você tem que ler isso aí. Isso é arrogância. Nem Lutero foi assim. Calvino foi ensinar para o povo. Consciente. Nós não somos conscientes. O cara arrota conhecimento, os pastores arrotam conhecimento, mas não tem a mesma capacidade que teve Jesus, né? Como disse René Padilha, de se encarnar e viver com o povo. Então, só arrotar conhecimento, meu amigo, não vai resolver o nosso problema, não. Você tem que conhecer? Tem. Você tem conhecimento? Domina? Domina. Fica com o povo, anda com o povo e ensina o povo. Jesus fez isso. Jesus não pegou a lei e pôs debaixo do braço e sentava nas rodinhas e descia o pau para descer, não. Ele se utilizava do que era palpável para ele e ele era extremamente prático. Né? Então, sem deixar de ser profundo. Então, era simples, muitas das vezes até simplório demais na leitura de alguém, mas que ele conseguia ser extremamente profundo com o teor espiritual que ele estava ensinando. Não podemos cair no extremismo de fazer tudo como o período medieval foi, e nem cometer os mesmos erros que a Reforma cometeu. Que a Reforma cometeu seus erros. Tem que haver um equilíbrio nisso. Tá? Então, diante de tais considerações, como devemos ler e interpretar a Bíblia, considerando os perigos do fenômeno religioso da atualidade? Quero propor para vocês, então, uma epistemologia do coador. O que seria isso? Então, nós temos a coisa em si, a água, a mensagem divina, vamos dizer assim. Né? E nós teremos a mensagem final, aquilo que o povo vai ouvir. Temos a mensagem de Deus. Temos a mensagem final. O bule, o café lá. Não posso tomar que eu estou sentindo azia. E você tem um coador com um pó, que é o quadro interpretativo. É como... Aqui é que mora o problema. É bem aqui, ó. Que é o problema? Exatamente. Porque o problema está aqui. Dependendo do que você colocar aqui, é o que você vai ter aqui. Deus vai falar sempre. De Deus vai vir um negócio pronto. Vai vir. O problema está aqui. O povo vai escutar o que você fala. E aí você vai fazer a correspondência que você quiser. Então, quando eu penso em quadro interpretativo, eu tenho que considerar o quê? A tradição religiosa a qual eu pertenço.
Aí é o que nós estávamos falando aqui. Todo mundo nasceu em lar católico aqui? Sim. Alguém vem de tradição do candomblé, de religiões afro aqui? Conheço uma ali. 2. Quem é aqui evangélico desde o nascimento de berço? É outra história. É outra história. Ou seja, vamos pensar só um pouquinho. Para o evangélico nascido no berço, é mais fácil algumas coisas do que para quem veio de outras tradições. Então, a tua tradição pode influenciar no teu quadro interpretativo. Pode. Por exemplo, se você foi... Isso acontece muito. Você foi uma pessoa neopentecostal e se tornou uma pessoa reformada. Por exemplo, então você vai interpretar sempre querendo meter no pau no neo. É sim. Existe uma tendência. Existe. Existe sim. Não vem com essa não que existe. Quem for um católico fervoroso vai querer bater até ele amadurecer, até ele ver que não é assim, as coisas não funcionam assim. Como me disse um professor nosso de sociologia no seminário. Ele disse, quando ocorre uma conversão, ele estudando sociologia da religião, ele diz, quando ocorre a conversão, existe automaticamente um afastamento da família. Porque é a religião mãe ali, que você convive. E aí quando ocorre a conversão, a tendência é você se afastar da tua casa. Você se afasta de casa, se afasta dos pais, de todas as pessoas que te lembram a família, aquela primeira família lá, aquela religião a qual está ali. Então, eu sou de família católica. Quando nos convertemos, a nossa família se afastou de nós. E, logicamente, nós também. Mas chegou um momento que vem a maturidade, que a gente não pensa mais como criança, na fé, que não fica engatilhando. A gente foi se aproximando, porque eles não vieram, não. Fomos nós que nos aproximamos. Entendeu? Então, é desse jeito. Diga lá, Ana. Eu entendo que isso está mais ligado à maturidade e à questão da tolerância, porque eu fui criada exatamente em berço cristão e não, porque meu pai era de candomblé e minha mãe cristã. Minha mãe apedrejava meu pai tratá-lo como cristão. E meu pai era muito mais tolerante. Então eu vejo isso mais como uma questão muito pessoal, de imaturidade e falta de tolerância. E hoje eu trabalho com uma católica e eu converso muito com ela fala assim, poxa, eu nunca tinha visto, não trazendo para minha pessoa, eu estou trazendo uma visão. Um evangelho tolerante. Ela tão assim flexível. Quando você vê que eu fui me tornar, ela trabalha subordinada a mim, ela falou assim, poxa, quando você veio trabalhar comigo foi a primeira coisa que eu pensei, mas chefe crente, Vai dar problema. E hoje nós somos grandes amigas, então eu acho que tem a ver com essa questão de maturidade e uma maior tolerância da nossa parte, porque nós somos muito... É isso aqui, ó. Minha filha trabalhou melhor com uma espírita do que com a cristã. Além da tradição, nós temos as experiências também. As experiências vão ser também reflexões nesse quadro interpretativo. As experiências. Então você viu, você sentiu, você teve uma experiência, né, com o divino e tal. Vai influenciar na tua interpretação. Com certeza. Educação vai influenciar? Oxi. Cultura influencia? Com certeza. Relacionamentos pessoais influenciam? Volto novamente à tua comunidade lá de fé. Fui pastor por 9 anos no Arapuanga, no Planaltino. Que tipo de povo eu tinha dentro da igreja? Espírita? Não. Olha aí, ó. Olha como é que é. Olha como é que é. A especulação, isso aí. Existe um povo diverso. Mas com certeza, eu não tinha ninguém que tinha uma Land Rover. Entendeu? Então, como é que eu interpreto? Eu posso, olha só. Lembrando mais uma vez, eu tenho uma mensagem divina e tenho aqui a mensagem para dar para o povo. Eu tenho que considerar tudo isso daqui. Se eu estou lidando
Se eu estou lidando com uma comunidade, por exemplo, como o Arapuanga, agora você está lidando com uma comunidade lá da Ceilândia, lá do Guará, lá do Valparaíso, São Sebastião, você vai levar em consideração isso aqui? Para você chegar até essas pessoas? Vai. E a verdade, ela pode até chegar até as pessoas, mas você vai ter que refletir e ponderar dentro desses pontos aqui. Ainda que eu fale de Jesus, pregue Jesus, uma coisa é eu estar pregando aqui na Asa Norte, na Asa Sul, outra coisa é eu estar pregando lá no Arapuã. Eu tenho que ter uma postura, eu não estou dizendo que eu tenho que negociar a mensagem, eu tenho que ter uma postura mais ponderada com respeito a ela, a essa comunidade que eu estou ouvindo.